Condenada a 10 anos de prisão, Carla Zambelli deixa o Brasil. E você vai ver ainda. Alexandre de Moraes marca data para interrogatório de Jair Bolsonaro em julgamento por tentativa de golpe. E ainda, polícia retoma buscas por Madeleine McCann, desaparecida há 18 anos em Portugal. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar muito bem informado nesta manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. Mais de 30 mil imigrantes que moram em Portugal de forma ilegal podem ser expulsos do país. Desse total, 5.300 são brasileiros. O governo português anunciou que vai notificá-los para que deixem o país. O governo de Portugal informou que vai notificar quase 34 mil pessoas que tiveram pedidos de residência, negados para deixar o país voluntariamente ou à força. Segundo informações do Jornal Português Público, mais de 5 mil brasileiros fazem parte do grupo. O ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro, informou que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo está notificando cerca de 2 mil imigrantes por dia para saírem do país. Segundo o Público, todo o processo de aviso realizado pela agência é acompanhado pelas forças de segurança, que podem ser acionadas a qualquer momento para a expulsão à força das pessoas que foram notificadas. Com essa medida, a taxa de rejeição atingiu 18,5% em Portugal. Isso quer dizer que quase 2 em cada 10 pedidos de residência com decisão final foram recusados. Os brasileiros lideram a lista das nacionalidades que mais pediram residência em Portugal. Foram 73 mil pedidos analisados pelo governo português até agora. 5.386 tiveram seus pedidos reprovados, como a gente viu na reportagem. Aqueles que receberem a notificação devem fazer seus próprios planos para deixar Portugal em apenas 20 dias. Mas o que mudou na imigração para o país português? Vamos entender melhor agora o que está acontecendo com o especialista em direito internacional, Rafael Aguiar. Rafael, bom dia para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. Eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Rafael, vamos lá. Portugal vem enfrentando um enorme fluxo, né, de imigrantes para o país, principalmente brasileiros. A gente tem acompanhado, inclusive, pelas redes sociais, na internet, uma onda de resistência à imigração, inclusive muitos episódios de xenofobia e até um certo sentimento anti-imigração na política portuguesa. Por que Portugal está mudando seus processos de imigração? Bom, na verdade, de 2015 a 2013, o Portugal era governado pelo Partido Socialista, um partido de esquerda, onde as portas imigratórias de toda a Europa, Portugal era a que mais flexibilizava. Ou seja, não tinha um regime tão rigoroso na questão de regularização de imigrantes, né? Até então, existia a manifestação de interesse, que era um procedimento administrativo para aqueles que estavam em Portugal residindo de forma irregular, ou seja, aquelas pessoas, aqueles imigrantes, brasileiros ou não, que estavam no país apenas com passaporte, que na grande maioria foi apenas para turista, né? No caso do Brasil, o brasileiro com passaporte ele pode ficar até 90 dias. Após isso, ele passa a estar irregular. Com isso, a grande massa imigratória foi para Portugal com essa flexibilidade imigratória que existiu ao longo de 13 anos. Então, através dessa manifestação de interesse, o cidadão que estava irregular no país, ele conseguia um trabalho ou um estudo e ingressava no antigo CEF, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, a partir do ano passado, com a mudança do governo, um governo de centro-direita, tá? Aí conseguiu o governo restringir, né? Aí saiu o CEF e entrou o AIMA, e aonde eles estão agora analisando esses processos do antigo CEF,
que eram 500 mil, ou seja, 500 mil de processos parados, e eles estão agora numa força-tarefa sem precedentes, como o governo mesmo disse, analisando todas essas situações. E, só para deixar claro, né, são, salvo engano, 73 mil pedidos de brasileiros, tá? E apenas, claro, 7,3% que foram negados, que são 5.300 brasileiros que terão que sair do país. Exatamente. Rafael, essas pessoas, então, esses 5.300 brasileiros que forem notificados, eles vão ter, então, 20 dias para deixar o país. Essas pessoas, o que elas devem fazer para retornar a Portugal? Elas terão esse direito de regularizar a sua situação? Já se sabe, o governo português já deu algum parecer sobre isso ou elas ficarão proibidas de voltar ao país? Não. Bom, esses 20 dias, eles ainda possuem o direito de recorrer administrativamente, porém, o prazo ele não cessa, ele não pausa. Então, você tem o poder, o direito de recorrer administrativamente, tá? Passado esses 20 dias, caso o brasileiro não retorne para o país, ele pode ser detido e deportado, tá? Agora, o brasileiro estando aqui no Brasil, sendo deportado ou por livre e espontânea vontade regressar ao nosso país, ele pode, através dos meios legais, ingressar com pedido de visto, que é feito no consulado português aqui no Brasil. Hoje, Portugal, por mais que exista essa restrição para os imigrantes ilegais, Portugal é um dos países do mundo que mais oferece opção de visto, né? Hoje existe o visto de procura de trabalho, que dá o direito à pessoa a ficar no país até 6 meses, podendo buscar e procurar um trabalho e assim depois regularizar. Então, existem várias formas de poder chegar no país de forma legal. Quem já está no processo de conseguir uma cidadania portuguesa, a pessoa que está aqui no Brasil, nada muda? Não, neste caso nada muda. A pessoa tem que aguardar a cidadania dela ser deferida através da certidão dela de nascimento portuguesa. Aí ela tem a opção: ou solicita o passaporte português aqui no Brasil, ou pode ir e entrar legalmente em Portugal com a certidão de nascimento portuguesa, porque aí essa pessoa já passa a ser um cidadão português. Rafael, para finalizar, você acredita que essa política de imigração em Portugal pode ficar mais restrita, digamos, mais dura, visto que nós temos acompanhado nos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, ou você acredita que não vai chegar a esse extremo? Sim, é uma restrição, aí uma onda de restrição imigratória que foi promovida pelo presidente Donald Trump e vem estendendo aí por toda a Europa. Haja vista também a Itália com medidas imigratórias rígidas e também Portugal agora passa a adotar este regime, tá? Mas também, em contrapartida, Portugal oferece aí um leque de oportunidades para viver legal. Na minha opinião, tanto os Estados Unidos como Portugal e também a Itália procuram imigrantes de qualidade, né? Imigrantes que possuem o poder de viver legalmente no país sem sobrecarregar a máquina pública, ou seja, sem sobrecarregar a saúde, a educação, etc. Rafael, olha, muito obrigada pelas informações, foi um prazer te ouvir, trazer então, as respostas para esse questionamento, porque de fato, quando a gente fala de deportação de imigrantes legais e ilegais, tem sempre muitos questionamentos, muitas dúvidas, né, visto que a gente tem acompanhado mesmo nos Estados Unidos. Foi um prazer te receber aqui, até uma próxima, Rafael. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Grande abraço. Um abraço, um ótimo dia para você. Nós acabamos de ouvir o especialista em Direito Internacional, Rafael Aguiar. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anunciou ontem, segunda-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado na próxima semana, no julgamento no qual é réu por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.
O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser interrogado na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes marcou para o próximo dia 9 de junho o depoimento do líder de extrema-direita, que enfrenta penas de aproximadamente 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros. Além de Bolsonaro, outras 6 pessoas do chamado Núcleo 1 serão ouvidas em uma sessão presencial pela primeira turma da corte até sexta-feira, no julgamento de um suposto plano para anular a vitória das eleições presidenciais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a Agência Brasil, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator nas investigações, vai ser o primeiro interrogado, seguido de Bolsonaro. Os demais vão depor em ordem alfabética. Até o momento, o STF ouviu cerca de 50 testemunhas, incluindo membros do alto escalão das Forças Armadas, ex-ministros, policiais e agentes de inteligência. Bolsonaro afirma ser vítima de perseguição política e nega qualquer papel em uma tentativa de golpe, declaração corroborada na semana passada por seus ex-ministros Tarcísio de Freitas e Ciro Nogueira, que ao STF negaram demonstrações de intenções golpistas. Mas o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, testemunhou ter participado de uma reunião com Bolsonaro em dezembro de 2022, onde a declaração de estado de sítio foi discutida como forma de justificar a intervenção militar após a vitória eleitoral de Lula. Bolsonaro já disse que uma condenação no caso equivaleria a uma pena de morte, política e física. Os descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS não se restringem somente a associações já investigadas pela Polícia Federal. Por apenas R$ 150 é possível ter uma lista completa com todos os dados de 500 pessoas cadastradas no sistema do Instituto. Por apenas R$ 150 é possível ter acesso a uma lista com nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, nome da mãe, valor da aposentadoria, telefones e e-mails. As listas são vendidas para advogados e contemplam todos os estados brasileiros. As tabelas comercializadas têm inclusive um filtro por descontos de associação, com valores de parcelas, nome da associação e data de início do pagamento ou adesão ao sindicato. Para esses advogados, a lista de descontos indevidos do INSS está em alta. A tabela de valores para este caso começa em R$ 150 com 500 nomes. A compra de dados de 1.000 aposentados sai por R$ 250, 5.000 nomes por R$ 350, 10.000 nomes por R$ 450 e o estado todo sai por R$ 600. Na semana passada, mais de 60.000 aposentados e pensionistas procuraram as agências dos Correios em todo o Brasil, vítimas de descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Com esse atendimento, aposentados e pensionistas podem pedir de volta o dinheiro descontado sem autorização. Hoje, a Justiça Federal determinou o bloqueio de quase 24 milhões de reais em bens de empresas e de sócios investigados por suspeitas de fraude contra aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo da ação, apresentada pela Advocacia Geral da União, é ressarcir as vítimas de descontos ilegais em seus benefícios. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, pediu em maio o bloqueio de bens no total de 2 bilhões e 560 milhões de reais contra 12 entidades associativas e seus dirigentes. Ao todo, são 60 réus. As ações sustentam que as entidades seriam empresas de fachada criadas apenas para viabilizar a fraude contra aposentados. As 12 organizações também respondem no INSS a processos administrativos de responsabilização por prática de corrupção. O valor de quase 24 milhões de reais são de 2 empresas. O bloqueio de bens é uma das primeiras ações concretas para buscar o ressarcimento aos aposentados. Mas os desdobramentos do caso ainda envolvem investigações criminais, ações de improbidade administrativa e de autorias em curso na CGU e uma investigação no Tribunal de Contas da União. A juíza federal Luciana Raquel Tolentino, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros.
A Justiça de São Paulo negou o pedido da empresa 99 e manteve a proibição do serviço de mototáxi por aplicativo. A decisão foi anunciada pela 7ª Câmara de Direito Público nesta segunda-feira e altera uma sentença de primeira instância que havia declarado inconstitucional o decreto da Prefeitura que suspende temporariamente a prestação do serviço na cidade. Segundo o desembargador Eduardo Gouveia, o decreto está amparado na competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local e no poder de polícia para regulamentar o transporte de passageiros. E veja a seguir, condenada a 10 anos de prisão, Carla Zambelli deixa o Brasil. E agora vamos ver como está o tempo em Petrolina, Pernambuco. Olha que céu lindo! 28 graus neste momento, nós voltamos já. Horas e 48 minutos agora, pelo horário de Brasília, o Redação Hit está de volta. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, disse hoje, terça-feira, que deixou o Brasil para morar na Europa por causa de um tratamento médico. O anúncio se dá 20 dias depois de Zambelli ser condenada a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A deputada disse que vai pedir licença do mandato e citou ainda o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que também deixou o país e se licenciou do cargo. Em 14 de maio, Zambelli foi condenada por unanimidade pelo STF pela invasão aos sistemas do CNJ e por falsidade ideológica. De acordo com a denúncia, ela orientou o hacker Walter Delgatti Neto a invadir o sistema para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, os ministros da primeira turma declararam a perda automática do mandato da deputada, com chancela da mesa diretora da casa. Mas parlamentares avaliam que a decisão cabe ao plenário da Câmara e não da mesa diretora. E a polícia portuguesa retomou as buscas por Madeleine McCann, que desapareceu no sul do país em 2007. A polícia de Portugal retomou nesta terça-feira as investigações perto do local onde, em 2007, a menina britânica Maddie McCann desapareceu em Praia da Luz, no sul do país. A busca, que deve prosseguir até sexta-feira, acontece como parte de um mandado emitido pela Justiça da Alemanha, que suspeita que a menina foi assassinada pelo alemão Christian Bruckner. As últimas operações na investigação ocorreram em maio de 2023, perto de um lago. Christian Bruckner, que cumpre uma pena de prisão por estupro, foi absolvido em outubro de 2024 na Alemanha em um julgamento por 2 agressões sexuais e 3 estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. Todos os processos são diferentes do caso Maddie, pelo qual Christian Bruckner não foi acusado até o momento. A justiça alemã afirmou em 2020 que estava convencida do envolvimento de Bruckner no desaparecimento da menina. O caso é um enigma criminoso de alcance mundial, com pistas falsas e diversas reviravoltas. Em 2007, Maddie, que tinha 3 anos, desapareceu do apartamento onde passava férias com seus pais, enquanto eles jantavam em um restaurante muito próximo do complexo turístico. E agora, falando de esporte, os jogadores convocados pelo treinador Carlo Ancelotti foram a campo nesta segunda no CT Joaquim Grava do Corinthians, em São Paulo. Foi o primeiro treino da seleção comandada pelo italiano. O Brasil enfrenta na quinta-feira o Equador pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O treinador Carlo Ancelotti iniciou a preparação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, nesta quinta-feira e na próxima terça, respectivamente.
Nesta segunda-feira, o grupo convocado teve seu primeiro contato com o técnico no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, onde um treino foi realizado. Sem Neymar, mas com Vinícius Júnior, Casemiro e Rafinha, o 5 vezes campeão da Liga dos Campeões terá 4 rodadas das eliminatórias sul-americanas para classificar o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente, a Canarinho está na 4ª colocação, 10 pontos atrás da líder e já classificada Argentina, além de Equador e Uruguai. A Colômbia tem 1 ponto a menos e ocupa a 6ª posição, a última que dá vaga direta na próxima Copa. A estreia de Ancelotti no comando da seleção está marcada para as 20 horas de quinta-feira, no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. E agora nós vamos fazer uma viagem, conhecer um pouquinho da cidade de Nápoles, a terra natal da pizza. Nápoles, a cidade mais populosa do sul da Itália, é um destino vibrante e histórico. Conhecida por sua rica herança cultural, o município é famoso por sua arquitetura medieval, castelos impressionantes e a proximidade com o Monte Vesúvio. A metrópole também é célebre por sua culinária, especialmente a pizza napolitana. Com sua mistura única de história, cultura e gastronomia, Nápoles é um destino imperdível na Itália. E vamos então abrir a nossa janela e ver uma câmera ao vivo dessa cidade tão bonita. Por lá, neste momento, 27 graus, está bem solzinho lá, um tempo bem gostoso, calor. E olha, Nápoles é uma cidade que respira história e cultura, com arquitetura medieval, castelos imponentes, como o Castel dell'Ovo e o Castel Nuovo. A proximidade com o Monte Vesúvio, o vulcão que destruiu Pompeia, adiciona ainda um toque de mistério e aventura à região. Esse local é conhecido, também famoso pela culinária, como a pizza napolitana, um dos principais atrativos dessa cidade. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até mais.